Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando um pouquinho sobre as mudanças de estado físico da matéria? Na aula passada nós vimos o nome das principais mudanças, não é isso? Do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante. Eu quero agora falar um pouquinho mais com vocês sobre isso e também mostrar para vocês o diagrama de mudança de estado, que é uma coisa bastante cobrada aí nas provas do Enem e dos principais vestibulares. Então, pessoal, olha só, esse daqui é aquele quadro, é aquele resumo que eu tinha mostrado para vocês com as mudanças de estado, não é isso? Nós vimos, então, que a mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Do estado líquido para o gasoso, nós tínhamos a vaporização e, retornando do gasoso para o líquido, a condensação, que nós vimos que, caso fosse um gás, aí nós vamos chamar então de liquefação, não é isso? Então, um vapor virando líquido, condensação. Um gás virando líquido, liquefação. E por último ainda nós vimos os líquidos, quando passam ao estado sólido, nós chamamos de solidificação. E eu mostrei para vocês que quando nós caminhamos do estado sólido, em que a matéria está mais organizada, para o estado gasoso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que fornecer energia para que essas transformações aconteçam. Ou seja, essas transformações elas absorvem energia e por isso nós chamamos elas de endotérmicas. E o oposto é verdade. Quando nós vamos então do estado gasoso, onde a matéria está mais desorganizada, para o estado sólido, nós vamos ter liberação de energia. E então nós chamamos essas transformações de transformações exotérmicas, porque elas liberam energia. E ainda tinha mais dois nomezinhos que nós comentamos rapidamente na aula passada, que eu queria mostrar para vocês de novo. Lembram-se que eu falei que as substâncias também podem passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido? Nesse caso, nós vamos ter uma transformação que se chama sublimação. Tá joia? E o oposto também pode ser chamado, quando nós temos aqui diretamente do estado gasoso para o estado sólido, nós também podemos chamar aqui de sublimação. Ou então de ressublimação. Pessoal, a sublimação, então, ela pode ser exemplificada, por exemplo, aqui pelo gelo seco. É bem comum nós vermos, por exemplo, ali nas baladas, na noite, nós temos aquela fumaça que é liberada nos shows. Aquela fumaça nada mais é do que o gelo seco, que é o CO2, o dióxido de carbono congelado, que passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Por isso que ninguém sai molhado das baladas, porque essa transformação se chama sublimação. O gelo seco sai diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Outro exemplo bem interessante que aparece às vezes em prova é o caso da naftalina. Vocês todos aí devem ter uma avó que adora colocar naftalina nas gavetas, não é mesmo? A naftalina serve para espantar aí baratas e outros tipos de insetos. Porque aquelas bolinhas de naftalina elas vão diminuindo com o tempo, mas não molha as roupas, não molha a gaveta. Por quê? Porque também a naftalina sublima, ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Bom, pessoal, agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra variável que vai afetar essas mudanças de estado, que é o caso da pressão. Então, nós estamos vendo aqui na imagem, olha só, nós estamos vendo que nessa imagem tem um monte, um morro aqui bem alto. E o que será que acontece com a pressão conforme a altitude? Será que a pressão aumenta ou diminui? Na verdade, pessoal, quanto mais alto nós estivermos, menor será a pressão. Vamos dar uma olhada nisso, olhando aqui, olha só, a coluna de ar que está sobre tudo que se encontra aqui ao nível do mar, né? Vamos supor aqui que nós estamos no nível do mar, aqui embaixo. Então, olha só, o tamanho dessa coluna de ar. Essa coluna de ar está exercendo pressão sobre tudo, inclusive sobre as nossas cabeças aqui embaixo.
Tá joia? E se eu subir esse morro, o que é que vai acontecer com essa coluna de ar? Ela não vai ficar menor? Claro, pessoal, que aqui nós temos apenas uma representação. Essa coluna de ar ela vai muito mais alto, né? Chegando lá aos últimos níveis lá da atmosfera. Mas só para vocês terem uma ideia de que quanto mais alto nós estamos, menor é a coluna de ar que está exercendo pressão sobre aquele ponto. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Quanto maior a altitude, menor a pressão. E qual será o efeito da pressão sobre as mudanças de estado que nós estamos conversando? Olha só, pessoal, vamos imaginar então aqui que nós começamos a fornecer calor para esse copo com água. E aqui nós temos duas molequinhas de água apenas representadas. Conforme a gente fornece energia para essas moléculas, elas vão começar a aumentar o seu grau de agitação, até que elas vão ter energia suficiente para se afastarem tanto que elas sairão do estado líquido para o estado gasoso. Para isso, além de ter energia para se afastarem, elas também precisarão de energia suficiente para vencer a pressão da coluna de ar sobre a superfície desse líquido. Olha só então, aqui essas molequinhas tentando sair para o ambiente, sair aqui desse recipiente que é o copo, e sofrendo, em compensação, a força oposta da pressão da coluna de ar que está aqui exercendo pressão sobre esse líquido. Então, elas vão precisar de mais energia para sair, para passar para o estado gasoso, dependendo da pressão. Quanto maior a pressão naquele local, quanto maior a pressão, a coluna de ar sobre a superfície do líquido, maior a quantidade de energia que nós vamos ter que fornecer para essas moléculas conseguirem vencer essa pressão. Isso nos leva a uma conclusão bem interessante. Nos casos em que nós temos as maiores altitudes, o ponto de ebulição vai diminuir, porque quanto maior a altitude, menor a pressão. Então nós vamos precisar fornecer menos energia para que essas moléculas consigam passar do estado líquido para o estado gasoso, ok, pessoal? Então a gente pode chegar aqui à conclusão que quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Então, pessoal, nós sabemos que aqui, no nível do mar, aproximadamente, nós temos o ponto de ebulição ou de fervura da água em torno de 100 graus Celsius, não é verdade? O que será que aconteceria se a gente fosse tentar ferver a água lá em cima do Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, com cerca de 9.000 metros de altitude? Pessoal, a pressão lá é tão menor que com apenas 70 graus Celsius nós já conseguimos ferver a água, fazer a água passar do estado líquido para o estado gasoso. Isso se explica por aquilo que nós acabamos de ver. Como a coluna de ar lá em cima exerce uma pressão menor sobre a superfície do líquido, eu posso fornecer menos energia para essas moléculas passarem do estado líquido para o estado gasoso e vencerem então a força dessa pressão. Olha só a diferença. No nível do mar de cerca de 100 graus Celsius para pouco mais de 70 graus Celsius ali aos 9.000 metros de altitude do Monte Everest. Então a gente pode ter a certeza que quanto maior a pressão, maior será o ponto de ebulição, não é isso? Aqui embaixo, no nível do mar, a pressão é mais alta, o ponto de ebulição também será mais alto. E o que será que acontece, pessoal, com o ponto de fusão, que é aquele ponto em que nós temos qualquer material passando do estado sólido para o estado líquido? Bom, na verdade, pessoal, o ponto de fusão ele é imprevisível, ele não é assim como nós temos no caso do ponto de ebulição, que nós temos uma situação sempre constante, aumento de pressão, aumento do ponto de ebulição. No caso do ponto de fusão, nós não temos como prever, mas é muito importante nós sabermos o seguinte: a água tem o seu ponto de fusão diminuído com o aumento da pressão. É isso mesmo. O que aconteceria, por exemplo, se nós pegássemos uma barra de gelo e colocássemos ali um arame sobre a barra com dois pesos? Vocês não concordam que esses pesos vão começar a forçar o arame, a aumentar a pressão ali onde o arame está tocando a barra? E ele vai conseguir então fundir essa barra de gelo mais rapidamente, inclusive cortando a barra de gelo. Pessoal, então,
Isso também fornece a possibilidade de nós termos a patinação no gelo. Pensem ali num patins de gelo. A gente tem aquelas lâminas do patins que são bem estreitinhas, então todo o peso do nosso corpo vai estar concentrado ali naquele ponto da lâmina. Ou seja, nós vamos ter uma alta pressão, muito peso, a força-peso ali atuando numa área pequena. Então nós teremos uma grande pressão. Isso faz com que a superfície lá da pista de gelo derreta aonde nós estamos passando com a lâmina, ou seja, a água então vai se fundir ali, passando do estado sólido do gelo para o estado líquido e permitindo então o deslizamento e a patinação no gelo. Bom, pessoal, com isso eu quero agora começar a falar com vocês sobre os diagramas de mudança de estado. Também uma matéria que aparece bastante aí nas provas e que é bem importante a gente conhecer legal. Olha só, vamos dar uma olhadinha nesse diagrama que nós temos aqui. Olha, nós temos um gráfico da temperatura em função do tempo, ou seja, conforme vai aumentando o tempo, nós temos aqui um aumento de temperatura nesse caso, não é isso? E olha só o que está acontecendo com esse gráfico, pessoal. Nesse primeiro setor, conforme o tempo passa, a temperatura está aumentando. Olha, ela estava aqui negativa e ela vai chegar até 0 grau aqui, quando nós tivermos um tempo T1. Então vamos marcar aqui, olha só, um tempo aqui, T1. E essa temperatura depois, pessoal, ela para de aumentar, mas nós vamos continuar fornecendo energia para esse sistema. Então eu comecei a fornecer energia e eu tive aumento de temperatura até o ponto T1. Depois essa temperatura permanece constante por um certo tempo, até aqui o tempo T2, e essa temperatura vai voltar a aumentar até aqui o tempo T3. Vejam só, aqui quando nós chegamos nos 100 graus Celsius nesse exemplo, de novo eu continuo fornecendo energia para o sistema, vamos imaginar se fosse a água, eu continuo esquentando a água, só que a temperatura parou de aumentar e ela vai ficar constante até esse tempo aqui, T4, e depois ela volta a aumentar. Pessoal, o que será que está acontecendo nessas plataformas, nesses degraus aqui, em que eu continuo dando energia para o sistema, mas eu não tenho, durante um período de tempo, eu não tenho elevação de temperatura? Na verdade, pessoal, o que está acontecendo aqui são as mudanças de estado físico da matéria. Olha só, quando nós iniciamos aqui, nós tínhamos apenas matéria aqui no estado sólido. Então, nesse primeiro trechinho, eu tenho apenas matéria no estado sólido. E eu começo a fornecer energia para esse sistema. As moléculas, então, utilizam essa energia para aumentar o seu grau de agitação. Isso nada mais é do que um aumento de temperatura. A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, essas moléculas utilizam a energia, o calor que eu estou fornecendo aqui para o sistema para transformar essa energia em energia cinética que vai dar maior movimentação para essas moléculas. Ou seja, nós temos aqui um aumento da temperatura. Nesse ponto, pessoal, quando nós chegamos em T1, a primeira molequinha de água começou a passar do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, aqui nós vamos ter tanto água no estado sólido, em forma de gelo, quanto no estado líquido, em forma de água, porque agora nós temos as primeiras molequinhas derretendo e passando, então, do estado sólido para o estado líquido. E agora, pessoal, por que a temperatura não varia? Pessoal, nesse caso, a temperatura não vai variar porque essas moléculas, no caso aqui do nosso exemplo da água, elas vão utilizar o calor que eu estou fornecendo, ou seja, a energia térmica, para transformar agora essa energia em energia potencial, aumentando a distância entre as moléculas. E aí nós vamos ter a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, até que a última molécula de água derreta, passe do estado sólido para o estado líquido, nós não teremos variação na temperatura, porque essas moléculas não estão mais utilizando a energia do calor que eu estou fornecendo para aumentarem o seu grau de agitação, ou seja, não estão transformando essa energia térmica em energia cinética, e sim em energia potencial, para se distanciarem umas das outras e mudarem de estado. O que é que vai acontecer então quando a última molécula de água passar para o estado líquido? De novo, essas moléculas vão pegar o calor que eu continuo fornecendo e vão aumentar o seu
seu grau de agitação e vão voltar a transformar a energia térmica em energia cinética. E aí, é claro, nós teremos de novo aumento de temperatura. Vamos ver ali no gráfico. Então, pessoal, olha só, aqui no tempo T2, a última molequinha de água passou para o estado líquido. Agora, todas essas moléculas, de novo, vão utilizar o calor que eu estou fornecendo para aumentarem o seu grau de agitação, ou seja, vão converter a energia térmica em energia cinética de novo, e nós teremos aqui a elevação de temperatura, e eu posso ter certeza que nesse trechinho aqui nós teremos apenas água no estado líquido. Essa substância estará totalmente no estado líquido. E aí, então, nós teremos um aumento de energia até o ponto T3. Será que vocês conseguem adivinhar o que acontece no ponto T3? De novo, pessoal, agora essas moléculas vão parar de utilizar o calor para aumentarem a sua movimentação, a sua agitação, e vão utilizar o calor agora para se afastarem de mais ainda umas das outras. Ou seja, vão converter essa energia térmica do calor que nós fornecemos quando nós aquecemos um líquido e vão fazer o quê? E vão se afastar, vão mudar de estado, passando do estado líquido agora para o estado gasoso. E é por isso que nesse momento, até que a última molécula de água agora no estado líquido passe para o estado gasoso, para o vapor de água, nós não teremos elevação de temperatura, porque essa energia toda que nós fornecemos ao sistema está sendo transformada em energia potencial. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Então, pessoal, olha só, aqui no ponto T3 eu tenho a primeira molequinha de água passando do estado líquido para o estado gasoso, e as outras moléculas então vão fazer isso na sequência até o tempo T4. Então, entre T3 e T4 eu não tenho variação de temperatura e eu tenho aqui moléculas tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. Até que no tempo T4, a última molequinha lá de água passou para o estado gasoso e nós voltamos então a ter aumento de temperatura, porque essas moléculas vão voltar a utilizar o calor que eu estou fornecendo para aumentar o seu grau de agitação. E aqui nós sabemos nesse trechinho, depois de T4, que eu terei apenas água, nesse caso, no estado gasoso. Bom, pessoal, vocês perceberam nesse gráfico que nós temos dois patamares, dois degraus que são bem horizontais? Então ali eu não tenho variação de temperatura. Isso nos garante, pessoal, que nós estamos falando de uma substância pura. Porque uma substância pura é aquela que é formada por apenas um tipo de substância, não é verdade? Ou seja, aquelas moléculas elas vão ter o mesmo ponto de fusão e o mesmo ponto de ebulição. Então, até que todas elas mudem de estado, nós não vamos ter alteração na temperatura. E eu já quero mostrar para vocês que isso não vai acontecer no caso das misturas. Porque nas misturas eu vou ter mais de um tipo de substância ali misturado. É o conceito, a definição de mistura. Então, esses patamares serão ligeiramente inclinados, onde eu vou ter algumas substâncias mudando de estado, ou seja, utilizando aquela energia térmica que eu forneço para convertê-la em energia potencial, e nós teremos outras substâncias com ponto de fusão ou de ebulição diferente que vão continuar utilizando esse calor para ganhar movimento, agitação, ou seja, converter a energia térmica em energia cinética. Então eu vou ter também um pouco de elevação de temperatura. Tá joia? Então o que garante para nós que nós estamos diante de um gráfico de uma substância pura é ter os dois, pessoal, os dois ao mesmo tempo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição sem variação de temperatura, tá joia? Aqueles patamares totalmente horizontais. Vamos ver agora o que acontece então com as misturas. Bom, pessoal, então como nós vimos aqui, nós temos nesses dois patamares aqui que são totalmente horizontais, ou seja, não há variação de temperatura conforme eu caminho ao longo do tempo. Isso nos garante que tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição são constantes, ou seja, que nós temos aqui, então, uma substância pura. Nesse caso aqui, com 0 graus Celsius, o ponto de fusão e o de ebulição 100 graus Celsius, ao nível do mar, nós estamos falando aqui da água, tá joia? Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês o que é que acontece quando nós temos uma mistura. Olha só, aqui peguei aqui um exemplo qualquer para a gente ter uma ideia. Perceberam agora, pessoal,
que aqui, quando eu tenho o ponto de fusão, vamos lembrar? Olha só, aqui, até essa primeira alteração na inclinação do nosso gráfico, da nossa reta, nós tínhamos aqui apenas a substância, ou a mistura, nesse caso, no estado sólido. Aqui, quando nós temos essa alteração de inclinação, perceberam que conforme o tempo vai passando, a variação da temperatura, olha, eu vou colocar aqui então um ΔT, ou seja, a variação de temperatura aqui, ela é menor do que ao longo do resto da reta, não é verdade? Do nosso gráfico. Porque aqui eu tenho uma parte das moléculas utilizando o calor, a energia térmica, para se afastarem, ou seja, para mudarem de estado. Então aqui eu vou ter convivendo os estados sólido mais líquido, tá joia? Então esse primeiro pontinho aqui embaixo foi quando a primeira molécula dessa mistura começou a mudar de estado, passar do estado sólido para o líquido, ou seja, a se fundir. E aqui esse outro pontinho aqui, podemos chamar aqui se quisermos, né, de T1, até esse pontinho aqui, o T2, onde nós teremos a última molécula passando do estado sólido para o estado líquido. Posteriormente, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter apenas essa mistura, agora no caso, no estado líquido, tá joia? Então aqui nós teremos toda essa mistura no estado líquido, até que a primeira molécula vai de novo começar a passar agora para o estado gasoso, ou seja, vamos entrar agora no ponto de ebulição. E nós teremos também, olha só, uma pequena variação de temperatura, enquanto convivem os estados líquido e gasoso, porque uma parte dessas moléculas vai continuar utilizando o calor, a energia térmica que nós fornecemos para aumentarem o seu grau de agitação. Ou seja, nesse caso, elas vão aumentar a temperatura, enquanto as moléculas da outra substância ou das outras substâncias que compõem essa mistura vão utilizar o calor para mudarem de estado sem variar a temperatura. Por isso, essa variação de temperatura é menor do que ao longo dos outros trechos na reta. E aqui, finalmente, quando a última molequinha então passa do estado líquido para o gasoso, nós teremos apenas essa substância ou essa mistura, no caso, no estado gasoso. Então, pessoal, nós podemos imaginar nesse exemplo que nós tenhamos uma mistura aqui de água mais sal. O que vai acontecer? Pessoal, a água ela tem os seus pontos de fusão e de ebulição muito mais baixos do que os do sal de cozinha. O NaCl é um composto iônico que tem alto ponto de fusão, em torno de 801 graus Celsius, para que o sal possa passar do estado sólido para o estado líquido. O que vai acontecer então? Nós vamos começar então tendo a água, primeiro em torno ali dos 0 graus Celsius, passando do estado sólido para o estado líquido, e utilizando então o calor, a energia térmica que nós estamos fornecendo quando a gente aquece essa mistura para mudar de estado, ou seja, utilizando ela como energia potencial para se afastarem as moléculas. Mas o sal, ele continua utilizando esse calor, essa energia, para aumentar a sua energia cinética, o seu grau de agitação. Então nós teremos o sal aumentando de temperatura e a água mudando de fase. Ou seja, naqueles patamares, eles vão ser um pouquinho inclinados, porque nós vamos ter a variação de temperatura causada pelo sal, que quer ainda aumentar a sua agitação, só que essa inclinação vai ser menor do que ao longo do restante da reta. Por quê? Porque nós não vamos ter a água mais aumentando a temperatura, porque ela vai estar mudando de estado. A mesma coisa quando chegar lá no ponto de ebulição. De novo, o sal ainda não está nem perto do seu ponto de ebulição aos 100 graus Celsius, mas as moléculas de água já começam a utilizar esse calor fornecido para se afastarem. Então as moléculas de água não variam a sua temperatura, porque elas estão transformando o calor em energia potencial, mas as moléculas do sal continuam aumentando a sua temperatura, utilizando o calor para aumentar o seu grau de agitação, que nada mais é do que a temperatura. Nós medimos o grau de agitação das moléculas por meio da temperatura. Por isso que esses patamares vão ser inclinados. Vai haver variação de temperatura, porque uma ou mais substâncias dessa mistura vão continuar aumentando o seu grau de agitação. Tá joia, pessoal? Então, olha só, o que é que nos garante quando nós batemos o olho num gráfico desses? O que é que nos garante que nós temos uma substância pura?
Isso, nós temos que ter obrigatoriamente os dois patamares, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, horizontais. Se apenas um dos dois não for horizontal, nós já temos a certeza que nós estamos falando agora de uma mistura, tá legal, pessoal? E eu quero mostrar para vocês que há misturas que possuem ou o ponto de fusão ou o ponto de ebulição constantes. Então eles vão ter pelo menos um dos dois, aliás, apenas um dos dois dos nossos dois patamares vão sim ser horizontais também. Isso ainda não garante que nós temos uma substância pura. Na verdade, nós continuaremos tendo uma mistura, porque nós temos que ter os dois patamares, os dois degraus horizontais, para que nós saibamos que ali está uma substância pura. Vamos ver esses exemplos? Então, pessoal, como eu disse para vocês, nesse caso, como nós temos variação de temperatura, ou seja, nós temos inclinação nos patamares onde as mudanças de estado ocorrem, nós temos a certeza de que aqui nós temos uma mistura. Agora, pessoal, olha só esses dois gráficos que eu trouxe aqui para vocês. Olhando esse gráfico da esquerda, vocês perceberam que o ponto de fusão, aqui em 183 graus Celsius, ele está constante, mas o ponto de ebulição varia. Já aqui no gráfico da direita, eu tenho o ponto de fusão apresentando variação de temperatura e o ponto de ebulição constante em 78 graus Celsius. Então, pessoal, nesse caso, nós vamos ter ainda misturas, porque lembram-se, se um dos dois não for constante, no primeiro caso aqui, nós temos uma variação de temperatura aqui no ponto de ebulição, e no segundo caso, nós temos variação de temperatura aqui no ponto de fusão. Isso nos garante que nós estamos diante de misturas. Mas esse primeiro exemplo em que nós temos o ponto de fusão constante, nós vamos chamar de mistura eutética. As misturas eutéticas, então, são aquelas que apresentam ponto de fusão constante. Então anotem aí, porque isso aí é bastante cobrado, tá legal, pessoal? Esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, em que o ponto de fusão é constante em 183 graus Celsius, é o caso da solda. Então vou colocar aqui para vocês a solda, que é composta, tá joia? A composição da solda, ela é composta 38% de chumbo, que tem o símbolo Pb, e 62% de estanho, que tem o símbolo Sn. Tá joia? Então, esse daqui é a solda. O que vai acontecer? A 183 graus Celsius, nós vamos ter as duas substâncias dessa mistura passando do estado sólido para o estado líquido. Vamos voltar a anotar aqui de novo, pessoal, o que é que acontece em cada um dos trechos, né? Então, nesse primeiro trecho eu tinha apenas sólido, aqui eu vou ter sólido mais líquido, e essa mudança de estado vai acontecer a uma temperatura constante, e depois nós voltaremos a ter apenas a substância aqui no estado líquido e apresentando de novo variação da temperatura. Agora, quando nós chegamos no ponto de ebulição, apenas uma das duas substâncias vai mudar de estado. Então aqui nós vamos ter os estados líquido mais o gasoso que vão conviver até que a última molécula passe finalmente para o estado gasoso, e aqui sim nós teremos apenas a substância no estado gasoso. Como nós temos variação de temperatura no ponto de ebulição, nós sabemos que a solda é uma mistura, e nós chamamos essa mistura, que tem ponto de fusão constante, de mistura eutética. Agora, pessoal, olhem aqui o gráfico aqui à nossa direita. O ponto de fusão não é mais constante, mas o ponto de ebulição sim. A 78 graus Celsius, essa substância está mudando de estado. Então vamos de novo, olha só, nós começamos apenas com o estado sólido, aqui vão conviver os estados sólido e líquido, posteriormente teremos apenas o estado líquido, e aqui no ponto de ebulição, onde nós temos os estados líquido e gasoso convivendo, esse ponto é constante a 78 graus Celsius, até que finalmente toda essa mistura passe ao estado gasoso. Esse exemplo que nós temos aqui é o caso do álcool hidratado.
Normalmente isso vai variar, claro, de acordo com o grau de hidratação desse álcool, mas nós tínhamos ali muito comum antigamente, hoje menos, hoje nós temos muito o álcool 46 graus, mas esse daqui, esse exemplo, é o álcool 96, que possui 96% de álcool e 4% de água. Então, nesse caso, nós temos o ponto de fusão variável e o ponto de ebulição constante. Quando nós temos o ponto de ebulição constante, nós estamos falando de uma mistura agora azeotrópica, ou seja, as misturas azeotrópicas, elas apresentam o ponto de ebulição constante. Bem fácil, né, pessoal? Se o ponto de fusão for constante, nós vamos chamar essas misturas de misturas eutéticas. Se o ponto de ebulição for constante, nós chamaremos essas misturas de misturas azeotrópicas. Então, pessoal, com isso nós já podemos resolver esse exercício que apareceu lá na SPSEX. Vamos ler juntos. Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante. Olha só, pessoal, ele nos disse então aqui que a temperatura permanece constante. Foi exatamente aquilo que nós vimos. Quando uma substância ou uma substância pura muda de fase, a sua temperatura permanece constante, enquanto a mudança se processa. Perfeito. Desde que a pressão permaneça constante. Claro, nós vimos lá no início da nossa aula que a pressão interfere nos pontos de fusão e nos pontos de ebulição. E nós vamos entrar nesse assunto mais detalhadamente quando nós formos falar lá sobre os gases, tá joia? Por enquanto, vamos continuar lendo aqui o nosso exercício. Olha só, o gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura. Opa, nós já temos uma certeza. Qual certeza é essa, pessoal? Nós temos a certeza de que o ponto de fusão e o ponto de ebulição serão constantes. Se nós estamos falando de uma substância pura, nós temos que ter ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, tá joia? Porque ele nos disse aqui que se trata de uma substância pura. Então, o gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, em função da variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância X, então nós não sabemos que substância é essa, durante algum tempo sob pressão constante. Então está aqui o nosso gráfico, pessoal. Bom, vamos dar uma olhada nesse gráfico um pouquinho ampliado e vamos entender o que é que está acontecendo em cada um desses trechos aqui? Olha só, pessoal, vamos então analisar o que essa questão nos pede para que a gente possa então analisar cada um dos trechos desse gráfico. Olha só. Então, tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas. Então, ele fala para nós que entre 0 e 19 graus Celsius a substância encontra-se na fase sólida. Então, acho que o melhor para a gente fazer aqui, para resolver esse exercício, é passar direto para uma interpretação de cada um dos trechos. E depois a gente volta a ler aqui quais são as afirmações, tá joia? Vamos dar uma olhadinha então, pessoal, olha só. Nesse gráfico agora ampliado, o que aconteceu para nós aqui? Olha só, nós temos nesse primeiro trecho aumento de temperatura, ou seja, nós sabemos que aqui essa substância está na sua fase sólida. Então aqui nós temos apenas o sólido. Até esse pontinho aqui, que ele nos disse que é um tempo, está em minutos, então em 2 minutos nós temos essa substância começando a mudar de estado, ou seja, aqui nesse degrauzinho vão conviver as moléculas no estado sólido e no estado líquido, até que a última molequinha, aqui em 4 minutos, vai passar para o estado líquido e posteriormente, então, nós teremos toda essa substância no estado líquido. Quando chegarmos aqui em 6 minutos, a primeira molécula vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui nós vamos ter líquido mais gás, até que aos 8 minutos, bem nesse ponto aqui, a última molécula passou do estado líquido para o estado gasoso e aqui nós teremos todas as moléculas no estado gasoso. Pessoal, então agora sim, vamos analisar cada uma das afirmativas. Olha lá.
A primeira nos diz que entre 0 graus Celsius e 19 graus Celsius, a substância X encontra-se na fase sólida. Então aqui, pessoal, olha só, entre 0 e 19 aqui na temperatura, 19 vai estar bem aqui um pouquinho antes do 20, verdade, nós temos apenas a fase sólidas, ok? Então essa substância estará na fase sólida. Ele nos diz justamente isso, olha lá. Entre 0 graus Celsius e 19 graus Celsius, a substância encontra-se na fase sólida, a substância X encontra-se na fase sólida. Perfeito, pessoal. Totalmente correta essa primeira afirmativa. Vamos ver a segunda aqui, olha só. O intervalo de 2 a 4 minutos, ou seja, ele quer esse intervalinho aqui, certo? Esse intervalo entre 2 e 4 minutos, corresponde à condensação da substância X. Pessoal, o que é condensação? A condensação não é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, é o caso lá, por exemplo, quando nós temos a água tocando aquele copo gelado de chopp, não é isso? E aí nós vemos aquelas gotinhas escorrendo, isso é a condensação. O que está acontecendo aqui, pessoal, é a passagem do estado sólido para o estado líquido, que nós chamamos de fusão, pessoal. Então aqui nós temos a fusão e não a condensação. Então essa segunda afirmativa aqui está incorreta, errada. Número 3. A temperatura de 60 graus Celsius corresponde à temperatura de ebulição da substância X. Então aqui, pessoal, olha só, com 60 graus Celsius, nós vamos ter justamente a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E isso nós sabemos que é o ponto de ebulição. Aqui nós estamos vendo a ebulição. Então, pessoal, a afirmativa número 3 também está correta. Na temperatura de 60 graus Celsius, olha só, a temperatura aqui de 60 graus Celsius, nós vamos ter sim, ou corresponde à temperatura de ebulição da substância X. Perfeito, está correto também. Número 4. No intervalo de 40 graus Celsius a 50 graus Celsius, a substância X encontra-se na fase líquida, de 40 a 50, pessoal. Então, olha só, ele quer aqui, ó, de 40 a 50. Vamos ver esse trechinho aqui, ó. Então, aqui, ó, de 40 até 50 aqui em cima, né? Olha, nesse trecho aqui, nós temos o quê? Nós temos apenas a substância na fase líquida. E é o que eles dizem, não é verdade? Olha só, no intervalo de 40 a 50 graus Celsius, a substância X encontra-se na fase líquida. Perfeito, está correto também. Então, pessoal, nós temos aqui corretas a número 1, a número 3 e a número 4. Tá joia? 1, 3 e 4 estão corretas e a 2 está incorreta. Com isso, nós podemos ver aqui pelas nossas alternativas que a 1, a 3 e a 4 estão corretas e aqui na letra E nós temos 1, 3 e 4. Olha só, estão corretas apenas as afirmativas. Olha só a letra E, 1, 3 e 4. Perfeito. A letra E, portanto, é aqui o nosso gabarito. Tá joia, pessoal? Bem legal, bem tranquilo trabalhar, então, com os gráficos de mudança de estado, não é verdade? Pratiquem bastante aí e vejo vocês na próxima aula.